Boa tarde, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores do programa Observador Político. Estamos de volta com o segundo bloco, trazendo o nosso entrevistado, como o Edmundo anunciou, né? Está aqui nos nossos estúdios, é o engenheiro civil Breno Queiroga, ele que é ex-prefeito de Olho d'Água dos Borges, tá? E também pré-candidato pelo Solidariedade, Partido Solidariedade. O Breno vem aqui conversar conosco um pouco, tá? Sobre questões políticas, né? E um pouco sobre as aspirações, os problemas do Rio Grande do Norte, como é que ele está encarando e assim por diante. Breno, seja bem-vindo ao Observador Político, boa tarde. Começar perguntando, né, o básico. Como é que você está vendo hoje a situação do nosso estado, o estado do Rio Grande do Norte, esse elefante que anda um pouco cambaleante? Está cambaleante muito. A situação do estado do Rio Grande do Norte não é muito diferente de alguns municípios, não é muito diferente de outros estados do nosso país. Ele vive a consequência de um ciclo, de um modelo político falido, né? Há décadas que o estado do Rio Grande do Norte vive essa mesma rotina. Campanhas caras, loteamento da máquina pública, impossibilidade do gestor de modernizar a máquina, de torná-la eficiente. E essa é a proposta que o nosso partido vem para romper, né? O nosso Partido Solidariedade, ele propõe campanhas baratas, ele propõe uma gestão eficiente, ele propõe a modernização da máquina pública, e o nosso caminho é exatamente isso, já dando exemplo na própria campanha, né? Na própria campanha, nós já fazemos essa campanha nesse modelo de campanha barata, sem grandes investimentos, sem compra de liderança política, propondo o que a população tem pedido tanto. A população do estado do Rio Grande do Norte há décadas vem pedindo essa alternativa não aparece, termina tendo que votar mais uma vez nos candidatos tradicionais, e agora o Solidariedade montou uma estrutura, montou uma chapa boa, e nós temos as condições de oferecer para o Rio Grande do Norte essa alternativa, as campanhas tradicionais de um lado, aquela tradicional esquerda do outro, e vem o projeto alternativo da Solidariedade, trazendo pessoas com capacidade e competência para implementar as soluções que o Rio Grande do Norte precisa. Breno, qual, diante de tantos problemas, né, existentes no nosso estado atualmente, qual aquele que você classificaria como o mais grave de todos que os potiguares enfrentam? A segurança, ela é uma consequência, né? A visão que eu tenho é que a segurança, uma pessoa que está com câncer, ele começa a consumir os órgãos, você nem percebe, depois começa a aparecer manchas, começa a aparecer sinais no seu corpo de que você está doente. Mas a doença já comeu o seu corpo todinho por dentro. Não é muito diferente. A violência ela é exatamente a consequência dessa doença que se instalou na máquina pública do nosso estado. Então o estado já está em metástase. Já está em metástase. Mas a gente tem que trabalhar para resolver. O remédio é amargo, mas tem que ser dado. Então, no caso específico, no nosso olhar... Embora para se governar o estado não se tenha milagre. Não tem milagre, tem que ter planejamento, tem que ter um projeto de curto, médio e longo prazo, com início, meio e fim, para poder resolver os problemas. E, especificamente, nós temos algumas linhas de ações na segurança, mas principalmente na educação e na saúde. E soltar o Estado para ele se desenvolver. A máquina pública ela tem atrapalhado o empreendedor do Rio Grande do Norte. Nós queremos que o empreendedor do Rio Grande do Norte pare de sofrer com a máquina pública atrapalhando e se solte para poder gerar emprego na nossa sociedade. A insegurança, essa violência que o Estado vive hoje, ela é consequência de 3 pontos básicos, né, na ótica do nosso partido, na ótica do nosso plano de governo. O primeiro ponto que nós temos que avaliar, e que deixar bem claro, é essa ausência do Estado. Nós temos uma fábrica de vulneráveis. O segundo ponto que nós temos que ver é o problema da impunidade. Os processos de prisão não geram uma sentença para os acusados. E o terceiro ponto que nós temos que resolver é a crise do sistema carcerário, que viraram universidades do crime, onde o criminoso entra um iniciante, se filia a uma associação e sai um criminoso profissional com PhD na arte de cometer crimes, né? Um pouco aqui para o telespectador saber. Quem é Breno Queiroga? Um pouco da sua história, só para a gente saber. Breno Queiroga é engenheiro civil, formado pela UFRN. Não trabalho com obras, né? Eu sou um projetista, eu trabalho com cálculo estrutural, trabalho fazendo projetos de saneamento, presto consultoria, sou engenheiro civil, presto consultoria a diversos municípios aqui no estado do Rio Grande do Norte. Já tive a opção de trabalhar
a oportunidade de trabalhar em mais de 60 municípios no estado. Já fui prefeito, fui um prefeito muito feliz no meu mandato, não só como gestor, mas como político também. Conseguimos um resultado espetacular na nossa gestão. E hoje sou filiado à Solidariedade, acreditando nesse projeto, dessa política nova, vendo que, infelizmente, os quadros que se propõem para resolver o problema do estado do Rio Grande do Norte não têm características necessárias para esse fim. Eles estão amarrados no ciclo ultrapassado da velha política, que não permite fazer o que tem que ser feito na máquina pública do nosso estado, que infelizmente parou no tempo. A máquina pública do estado do Rio Grande do Norte, eu conto um exemplo claro, e é importante que eu diga isso para a nossa população ver. Essa semana eu estava no shopping com meu filho tomando um sorvete e tinha um carrinho de sorvete, não era uma loja não, era um carrinho de sorvete. A moça abriu um notebook, deu a saída do meu sorvete, deu a saída do sorvete do meu filho e de uma água. Automaticamente o sistema gerou um pedido de mercadoria para não faltar. Chegou um funcionário, trocou de turno, na mesma hora registrou esse turno do funcionário e mostrou lá a produção desses funcionários. O carrinho de sorvete lá do shopping que eu estava tomando sorvete com meu filho é muito mais moderno do que o governo do estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, nosso governo não tem sistemas de gestão integrados que permitam que um gestor, um secretário, um diretor de uma unidade, o próprio governador tenha conhecimento dos insumos que ele tem para gerir, para que ele possa fazer o que tem que ser feito com esses insumos e dar o que é de fato a função do Estado, prestar um serviço de qualidade à população, usando de forma eficiente o dinheiro público. E um caminho hoje em dia, inclusive pela complexidade do Estado, 600 escolas, 130 CNPJs, 30 unidades de atendimento em saúde, para você gerir tudo isso, você tem que ter tecnologia de informação. Infelizmente, nosso Estado parou no tempo e não fez isso quando era para ter sido feito há 10 anos atrás, exatamente com medo da transparência. A transparência atrapalha o modelo político ultrapassado, com medo da padronização. Quando você padroniza uma unidade de saúde, você não permite que você faça dela um cabide de emprego. Quando você dá transparência ao uso de dinheiro público, a nossa oposição, os organismos de controle, os tribunais de contas vêm para cima de você e você tem que resolver o problema. O Cleftone, está chegando pergunta aqui, está perguntando o seguinte: quando você fala em gestão eficiente e modernização, ele diz, o que exatamente você quer dizer com essa proposta? Vou dizer alguns exemplos. Todo servidor público ele tem que ter um login e uma senha. Para que uma máquina... Vamos puxar para o extremo. Qual foi a empresa pública ou privada que deu certo sem se informatizar? Qual foi a empresa pública ou privada que deu certo sem criar um bom software de gestão para a sua empresa? O sistema SIAP-CIGEP. Exatamente. Cada servidor tem uma matrícula, uma senha, e todo o sistema, eu só tenho acesso a alguns, que eu sou professor, então eu tenho acesso a alguns sistemas, o administrador tem a outro, eu tenho a outro, é mais ou menos isso. Exatamente. Se você não tem um login ou uma senha, você não tem como avaliar se aquele servidor está super utilizado, se ele está subutilizado, se ele poderia estar em outra unidade, se aquela unidade poderia produzir mais ou menos. Muitas vezes existem diversas unidades do nosso estado que prestam pouco serviço à população, que poderiam ser integradas com outros, gerando economia e permitindo um atendimento do serviço melhor, um uso mais eficiente do dinheiro, que nós temos pouco recurso, nós temos que otimizar isso aí. Imagina o problema da segurança pública hoje. Polícia Civil trabalha um lado, a Polícia Militar do outro, ninguém consegue conversar, porque não é um problema deles, é um problema dessa falta de integração. Nós temos exemplos de estados que tentaram modernizar a sua segurança pública há décadas atrás e começaram a dar certo. Nós temos hoje um exemplo, o Rio Grande do Norte ele tem um exemplo muito triste. O governo federal já disponibilizou um sistema, não vou dizer que é o perfeito, que é o melhor, que é o PPE, né, o Procedimento Policial Eletrônico. E não foi implementado no nosso estado porque as delegacias não têm internet. Porque não tem um computador, porque não tem um treinamento no servidor. Devia ter computador já nos carros, nas viaturas. Exatamente, para poder o TCO já funcionar de forma mais célere, já gerar uma audiência, já gerar... E evitar de ter que levar o meliante ou o acusado para dentro da delegacia, economizando esse tempo, economizando essa mão de obra. Isso tudo aconteceu em todas as empresas que deram certo. O mundo se modernizou e nós temos que usar essa tecnologia para poder fazer com que o dinheiro público dê certo. Quando a gente fala em pouco dinheiro, é importante que eu dê esse exemplo aqui. O Rio de Janeiro deu um exemplo muito duro para o país. O Rio de Janeiro é o estado mais rico do país depois do Distrito Federal. É o que tem a maior arrecadação de recursos. E o Rio de Janeiro é o estado que vive a pior crise. Então o Rio de Janeiro provou, olha, corrupção, quanto mais dinheiro você botar nela, mais ela aumenta. Incompetência, quanto mais recursos você botar na incompetência, mais aumenta. Então, a mesma coisa vale para o nosso estado do Rio Grande do Norte. Nós temos que fazer o dever de casa, organizar nossas contas, informatizar nossa gestão, para aí sim tentar pensar em outras alternativas. O Genival pergunta aqui, várias perguntas já, hein? Vamos lá, coisa boa. É, bom. Aí o seguinte, no interesse do cidadão, a audiência do programa, ele pergunta, você se considera o novo
na política e o que você acha do político tradicional? Eu tenho medo da renovação, essa renovação proposta pela sociedade, né? A renovação, ela tem que vir atrelada à competência, ela tem que vir atrelada à experiência e à responsabilidade. Se você pegar a renovação por renovar, você vai trocar 6 por meia dúzia. Se a pessoa não está preparada para enfrentar o desafio, ela vai ser massa de manobra dessa estrutura política que existe aí, que consegue rapidamente consolidar isso. Então nós temos que renovar, sim. Eu me considero, de certa forma, novo, não novo em experiência, porque eu já tenho uma experiência consolidada na minha vida na área de gestão, especialmente na área de gestão pública. Mas eu me considero novo na maneira de fazer política, na forma como nós estamos propondo fazer não só a política, mas a gestão. E eu dou um exemplo disso, é exatamente o fato de no nosso estado, nós não temos modernizado isso há tanto tempo, e eu, como fui gestor, fui o primeiro município que informatizou 100% da saúde, rapidamente, gerando uma economia da ordem de 30% para a nossa saúde do estado, e atendendo melhor ainda a nossa população. Outra pergunta aqui do Miguel, ele diz o seguinte: como pré-candidato, né? Qual a proposta de incentivo que você tem para as empresas se instalarem em Mossoró, gerando emprego e renda? Ele fala especificamente Mossoró. Miguel, isso é um assunto muito importante que nós temos que tratar com verdade. O pior problema do estado do Rio Grande do Norte é a questão da dificuldade de gerir os próprios recursos. Nós não estamos conseguindo pagar a folha. Então, a melhor coisa que o próximo governador vai fazer para o empreendedor é permitir que ele empreenda. O estado do Rio Grande do Norte você não tem estrada de qualidade, o estado do Rio Grande do Norte você não tem segurança, o estado do Rio Grande do Norte você não consegue formar metade das pessoas que entram no ensino médio. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer como gestão é abraçar a causa da saúde, segurança, educação e infraestrutura de escoamento. Feito isso, isso vai ser nossa prioridade, eu vou focar nesse assunto. Feito isso, aí nós vamos abraçar as outras causas. Agora é importante que eu diga, no nosso plano de governo existe um projeto espetacular da Fierne chamado Mais RN. O Mais RN foi atualizado agora, inclusive por isso que nós não publicamos o nosso plano de governo, porque nós nos baseamos muito nesse estudo que foi feito pela Fierne, que permite um alto nível de investimento no estado do Rio Grande do Norte através da iniciativa privada. Então nossa perspectiva é resolver o problema saúde, educação, segurança e gestão, tocar esses projetos alternativos de desenvolvimento da economia através da iniciativa privada, sempre com participação social, mas numa perspectiva de que, na hora que o governo do estado conseguir equilibrar suas contas, participar desse investimento para disponibilizar mais infraestrutura para o nosso empreendedor se desenvolver. O cidadão do Rio Grande do Norte é um empreendedor dato que está conseguindo sobreviver, mesmo no meio de todas essas dificuldades, sem possibilidade. Tem comerciante que quer abrir o seu comércio e não tem como abrir porque depois das 6 horas, porque se abrir vai ser assaltado, né? Então, esse é o primeiro dever de casa que a gente tem que fazer. Temos aqui algumas perguntas, Tadeu tem também, se a gente pode... Eu tenho uma que tem que ser feita a todos os pré-candidatos, todos. Certo. Como é que o senhor vai enfrentar o maior problema fiscal do estado, que é a questão da Previdência? Nossa Previdência... Do nosso funcionalismo. Né? Eu indicaria pelo menos 6 caminhos para amenizar o problema da Previdência. Mas é importante que eu diga ao ouvinte. O último ponto que nós vamos mexer é com o servidor. O servidor, ele, no final das contas, ele vai ter que participar dessa problemática. É o seguinte, por favor, Breno, desses 6 caminhos, qual que você iria priorizar? Primeiro, nós temos uma matriz de funcionários que foi alterada. Nós temos 50 mil servidores, aproximadamente 10 a 15 mil, porque a transparência não nos permite dizer isso, do Estado. Hoje estão em terceirizadas, hoje estão em consórcios, hoje estão fornecendo através de processo seletivo temporário. Esses servidores aí estão contribuindo para o INSS, quando eles poderiam estar contribuindo para a nossa Previdência. Então nós temos que, antes disso, modernizar nossa gestão e informatizar, para fazer concurso e trazer esse servidor que consome boa parte da folha do nosso Estado para ajudar a pagar a conta da Previdência. O segundo ponto, que é bom que a gente fale dele também, nós temos que organizar a nossa Previdência. Muitos dos nossos servidores contribuíram durante um bom tempo para o INSS, não foi feito o procedimento de Comprev, que é para trazer essa contribuição do INSS para dentro da Previdência, e nós temos que dar celeridade a isso também. E dar transparência à nossa Previdência também. Enfim, são diversos caminhos, nós vamos explicar todos eles, mas existem várias medidas que
depois de feito esse dever de casa e depois de cortado diversos privilégios que existem no estado do Rio Grande do Norte, nós vamos chamar o nosso servidor para dizer, olha, chegamos até aqui, agora nesse momento a gente quer escutar você, servidor, para ver como é que você vai nos ajudar a resolver esse problema. Uma última pergunta, quem está fazendo aqui é a Ana Paula, diz, a sua cidade pode ser citada como um exemplo de desenvolvimento para você que quer se candidato, para você que é pré-candidato ao governo do estado, lá que ela fala com relação ao Olho d'Água do Bode. Eu fui muito feliz em Olho d'Água. Em Olho d'Água eu consegui trabalhar com índices de ocupação da folha d'água de 40%, onde o limite era algo em torno de 50%. Consegui inaugurar 25 obras na minha querida cidade, saí de lá com a creche, com inglês, informática, tempo integral, merenda premiada. Enfim, foi um exemplo, foi um momento... Agora eu vivi um momento de gestão muito difícil, porém, uma seca enorme, crise política, mas mesmo assim eu fui muito feliz como gestor e de fato nós conseguimos um resultado interessante para a nossa sociedade, onde o que eu fiz em Olho d'Água eu queria que o Rio Grande do Norte tivesse. O Olho d'Águense, ele tinha muito orgulho de dizer, eu sou de Olho d'Água, e eu quero que o Rio Grandense do Norte tenha orgulho de chegar e dizer, eu sou do Rio Grande do Norte, eu faço parte desse estado que se modernizou, que enfrentou a crise, que deu a volta por cima e que está progredindo e gerando empregos e fazendo o que tem que ser feito. Brando, tira um desses papéis aqui, por favor, e leia o nome que está aí, porque a gente sorteia um livro em todo o programa. O de hoje é Eliminando o Estresse, aliás, é um livro para todos nós, né? O Igno Chessman. O Igno Chessman. Sempre participa, o Igno, você ganhou um belo livro, o Igno Chessman. Olha aí, o Igno. Pode pegar na 93, hoje a partir de 2 horas da tarde, ok? Breno, a gente está 1 minuto, 30 segundos para você fechar a entrevista, se a gente não perguntou mais alguma coisa, e obrigado. Eu vou transmitir uma mensagem, tem algumas mensagens interessantes, mas essa eu quero transmitir para você, eleitor, para você, cidadão. Tem muita gente que está com nojo da política, que acha que todos os políticos são iguais, que acha que não vai participar do mandato esse ano. É importante que você saiba, tem um voto que ele nunca deixa de ir para a urna. É o voto comprado. E o voto comprado, ele elege o político corrupto. Então, se você está indignado com a política, perca um tempinho, analise os candidatos que existem disponíveis, analise os partidos que têm disponíveis, faça um estudo da vida desses candidatos e escolha algum candidato. Escolha um candidato bom, escolha um candidato que tenha capacidade de resolver o problema do seu estado, porque se você não for votar, se você não for participar do processo democrático, com certeza você vai ser gerido, mais uma vez, pelos políticos tradicionais que foram eleitos com o voto comprado, com o voto da corrupção. Obrigado. Me chamo assim, Breno Queiroga, ex-prefeito.